Vamos ler de novo a questão. Sabes que a vida média de um meso, medida no referencial em repouso em relação a ele, é de 2,2 microsegundos. Então, aqui é o tempo próprio, 2,2 microsegundos. Os mesos são produzidos a 10.500 metros de altitude e movem a uma velocidade igual a 0,99 c. Pergunta, os mesos poderão chegar à superfície da Terra? Ora, nós acabamos de ver que sim. Agora, se eu multiplicasse só esse tempo por essa velocidade, né, nós vimos aqui, ó, que só ia dar 660 metros. Mas o que eu tinha que saber é que o tempo não é esse. Eu tinha que calcular o novo tempo aqui na Terra. O novo tempo a gente calcula por essa expressão. Substituindo aqui, ó, o novo tempo foi o tempo que ele deu, 2,2, por essas contas, até aqui eu fiz as contas, mas no vestibular sempre ele dava esse valor direto, era só multiplicar por 2,2 e encontrava 35. Então o tempo que eu vou usar é 35 e não 2,2. Quando eu usei 35, ele vai percorrer uma distância de quanto? De 10.500 metros. Vai para cá, para cá, para cá. Esses mesos são produzidos lá na atmosfera. E ele só tem um tempo de vida de 2,2 microsegundos. Então, se a teoria da relatividade de Einstein não fosse correta, se não existisse o tempo dele e o tempo medido aqui na Terra, se não fosse diferente, esses mesos nunca seriam encontrados aqui na Terra. Porque nós vimos que o tempo dele de 2,2 microsegundos, eles só iam percorrer 660 metros. E a distância para ele chegar aqui na Terra é 10.500. Ora, o que mostrou que Einstein estava certo é que esses mesos são encontrados na superfície da Terra. Então, se esses mesos são encontrados na superfície da Terra, é porque eles percorreram os 10.500 metros, da alta atmosfera até aqui. E lembre-se que nós fizemos aí, ó, tá aí a soluçãozinha para vocês, veja aí na telinha, que nós fizemos essas continhas aí para vocês, tá? E observe que, pegando a velocidade do meso, vezes o tempo de vida dele, ele só ia andar 660 metros. Então, eles nunca iam chegar aqui na Terra. Por quê? Porque eles são produzidos, os mesos, são produzidos lá na atmosfera a 10.500 metros. Mas só que na prática, na vida real, eles chegam. Então, se eles chegam, é porque o tempo não podia ser 2,2, esse tempo não podia ser o mesmo. Porque se fosse só 2,2, se todo o tempo, se lá fosse 2,2 e aqui na Terra fosse 2,2, eles nunca chegariam na Terra, porque eles iam sair daqui e só iam andar o quê? 660 metros e morreriam. Eles iam se desintegrar aqui, tá? Mas se chegam, e hoje é comprovado que esses mesos chegam aqui na superfície da Terra, é sinal que esse tempo tem que ser esticado para quem está aqui na Terra. Ou seja, é sinal que Einstein estava certo. Existem dois tempos. Existe o tempo próprio, que é 2,2, e existe um tempo medido por quem está aqui na Terra, que é 35 microsegundos. Olha para cá, vestibulando. Vamos supor que em vez do meso, fosse dois irmãos gêmeos, com 20 anos. Um está na nave, o outro está aqui na Terra. E esse irmão gêmeo, vamos supor, que ele vem a essa velocidade, 0,998 da velocidade da luz. Quando esse irmão gêmeo chegasse aqui, ele tinha 20 anos, o que ficou aqui tinha 20 anos, vamos supor, né? Quando, né, sincronizado aí, quando ele chegasse aqui na Terra, vamos supor que em vez de microsegundo, para ele tivesse passado 2,2 anos. Para quem está aqui na Terra, teria passado já 35 anos. Ou seja, esse irmão que está na nave, a alta velocidade, ele teria 20 anos, mais 2,2 anos, ele teria 22 anos. Quando ele chegasse aqui na Terra, o irmão dele, que ele estava sincronizado, né, e através de tecnologia sabia que tinha a mesma idade, 20 anos, quando ele chegou aqui na Terra, o irmão teria 20 mais 35 anos, teria 20 mais 35, teria 55 anos, e isso realmente acontece, isso é real, tá certo? Lógico que não tem ainda para os irmãos dessas idades, porque nós não temos nave que se move nessa velocidade, mas já pegaram dois irmãos gêmeos, colocou um num foguete supersônico a alta velocidade, o outro irmão gêmeo ficou aqui na Terra, e quando esse desceu da viagem, ele estava microsegundos, né, mais novo do que ficou aqui na Terra. Provou também a teoria de Einstein. Outra coisa que foi provada a teoria de Einstein foi em acelerador de partículas. Eles pegaram duas partículas como essa aí, que tem um tempo de vida, né, de 2,2 microsegundos, e botou uma no acelerador de partículas. A que ficou parada, tá?
passou 2,2 segundos, ela morreu, tá certo? Faleceu. O que estava em movimento continuou sobrevivendo. Agora, lógico que essa partícula que estava em movimento, para o referencial dele, ele vai ter um tempo de vida também de 2,2 segundos, tá? Mas para ele é tudo normal, mas quando ele chega aqui, a outra partícula já desintegrou porque já teria passado 35 segundos. Então já foi provado em acelerador de partícula que a que estava em movimento continuou, né? E a outra desintegrou-se, morreu, né? Acabou-se porque ficava parado, ok? Então é importante calcular isso. Então olhe como é difícil. Olha aí, voltando aí para a telinha. Olha a equação, tá? Tempo relativo é quem? Tempo relativo é quem? É o fator de Lorentz vezes o tempo próprio. Isso aqui é dado, tá? O tempo próprio ele deu, foi 2,2. Então era só multiplicar isso por 2,2 e daria 35. Beleza? Vestibulando, nós vamos fazer uma outra questão agora para você, tá? Com relação a esse assunto de relatividade de Einstein e vamos fazer ela como ela vem no vestibular para você não perder essa partezinha de cálculo. Vocês viram que os cálculos de Einstein, o cálculo não é avançado nessa parte daí. São equações fáceis de matemática, de álgebra fácil, ok? Próxima questão, olha aí na telinha comigo aí. Isso. Uma nave dirige-se verticalmente de encontro ao solo com velocidade igual a 0,c. E ele deu aí o fator de Lorentz, 1,25 em relação a ele. Em certo instante, ela está começando a passar por um pico de 1000 metros de altura, medida por um observador fixo no solo. Determinar a que altura a nave se encontra neste mesmo instante, medida por um de seus tripulantes. Então, repetindo, uma nave dirige-se verticalmente de encontro ao solo, com velocidade igual a 0,6 c. O fator de Lorentz, ele deu 1,25 em relação a ele. Em certo instante, ele está começando a passar por um pico de 1000 metros de altura, medida por um observador fixo no solo. Determinar a que altura a nave se encontra nesse mesmo instante, medida por um de seus tripulantes, ok? Então vamos ver aí a questãozinha aí, ó, tá aí a questãozinha no vestibular. Essa nave, ela está aqui a 1000 metros de altura, tá certo? A 1000 metros de altura, medida por quem? Por esse observador que está aqui na Terra, ok? E ele vem com a velocidade 0,6 c, ok, vestibulando? Aí ele pergunta, determine a que altura a nave se encontra nesse mesmo instante, medida por um de seus tripulantes. Então, vai para cá, para cá, para cá. O que foi que aconteceu? Uma nave vinha descendo, tá? Como colocou aí na figura, com a velocidade de 60% da velocidade da luz, né? E ela vai percorrer um pico que tem uma altura de 1000 metros, medido por alguém que estava aqui na Terra. Ele quer saber se para a nave a distância é 1000 mesmo. Ora, vestibulando, às vezes, lembre-se que nós falamos aqui na teoria de Einstein, que o tempo muda, já até calculamos, o tempo varia, não é mais o mesmo. Para Newton, se um corpo tinha um tempo de vida média ali de 2,2 segundos, ele parado em movimento ou não, teria o mesmo tempo de 2,2. Nós já vimos aqui, fizemos no cálculo e explicamos a vocês que partindo dos postulados de Einstein, ou seja, de uma nova teoria que Einstein fez, tá? O tempo e o espaço não são mais absolutos como era a teoria de Newton, como Newton pensava que era, tá? Até as leis de Newton foram válidas durante vários anos e hoje elas não são mais leis, tá certo? A lei de Einstein, ela explica porque na hora que uma lei não explica uns fenômenos, não explica todos os outros fenômenos, e a lei de Newton não explica milhares de fenômenos, então ela deixa de ser lei, ok? Então existe hoje um novo universo, que é o universo de Einstein. E no início das questões nós fizemos aqui, o que mudou na visão de espaço e tempo, na questão teórica que foi do vestibular, que o espaço e tempo para Newton era absoluto, a velocidade que era relativa, e para Einstein o espaço e tempo passaram a ser relativo, o espaço se contrai, o tempo se dilata, e quem é constante é a velocidade da luz no vácuo, que é sempre constante. Então é uma outra filosofia, uma outra teoria. Lógico que para baixo a velocidade, né, os valores de Einstein
coincide com os valores de Newton, mas a essência, a filosofia é outra coisa, é outro pensamento, tá? A essência, a filosofia da teoria de Einstein são dois postulados em que a velocidade da luz é constante. A de Newton é outra filosofia, coincide os números, mas vem lá da mecânica newtoniana de Galileu Galileu, então elas estão aí fora da realidade, tá certo? Nós vivemos hoje esses avanços tecnológicos, tudo que nós temos hoje, tecnologia, GPS, tudo que vocês estão vendo aí, é a partir desse novo universo, dessa nova lei, que são as leis de Einstein e outros físicos que fizeram a física quântica, ok? Então, vestibulando, de tal forma que quando você pega uma questão dessa, se alguém estava na Terra, mediu lá na Terra aquela montanha e deu 1.500 metros, essa nave que vem em movimento, ela vai ter um tempo diferente, tá certo? Essa montanha está em repouso, foi medida por alguém que estava na Terra em repouso, medida por alguém que vai na nave, né? Então há um movimento relativo entre quem vai medir está na nave e a montanha está na Terra. Como quem vai medir está na nave e a montanha está no outro referencial na Terra, esse espaço vai se contrair. Então é isso que nós vamos agora calcular esse valor, tá? Pela uma expressão bem facilzinho, como eu disse, a matemática na teoria da relatividade de Einstein é bem fácil, é só conta. Ok? Agora, você tem que lembrar aí, vestibulando, que existe, você tem que saber qual é o espaço que vai se contrair, qual é o espaço que vai contrair. Então, lembre-se, se a pessoa está no foguete, e quer saber o tamanho da montanha, e ela quer medir o tamanho da montanha, lembre-se que a pessoa está no foguete, quem vai medir está no referencial. A montanha está na Terra, no outro referencial, então nesse caso ele está pedindo o comprimento relativo, ok? Então como é que eu sei, deixa eu ver aqui, ó, voltando aí a questãozinha, tá? Tá aí a nave, vem 0,6, tá aí a montanha, tem 1.000 metros. Essa montanha, ela foi medida, tá? Pelo professor Everton, pelo professor Hilton, tá? Que estão aqui, ó, sentados na cadeirinha, professor Silvestre, professor Amaral, vários professores, né, Estever Van, professor Carlos André, professor de física aí, Natal tem excelentes professores de física, além dos nossos professores aí da universidade que nos ensinaram aí a física lá quando eu fiz engenharia elétrica, quando eu fiz física licenciatura, mandar um abraço a todos os professores da Universidade Federal e meus professores de escola pública, né, fui aluno aí de escola pública, tive a minha vida toda, mandar um abraço aí a todos os professores. Então, vestibulando, essa montanha aí, ela tem uma altura de 1.000 metros. Mas quem mediu essa montanha, o problema disso é que foi alguém que se encontra na Terra. Então, aqui, tá? Essa montanha, ela foi medida por alguém que estava no mesmo local. Então, eu vou ter aqui o comprimento próprio. Já agora, ele quer saber qual vai ser a altura, o problema perguntou isso, qual vai ser a altura da montanha, medido por alguém que está na nave. Então, vestibulando, aqui é que é a chave da questão. Ó. Ele quer medir a altura dessa montanha, que eu sei que vale 1.000 metros, mas pela física de Einstein ela vai se contrair, por alguém que está na nave. Então, eu vou medir algo que está onde? Na Terra, tá? Por alguém que está em outro referencial na nave. Então, eu quero o comprimento relativo, porque eles estão em referenciais diferentes. Olha para cá, vestibulando. Então, a dificuldade, essa fórmula é dada lá no vestibular. Olha a formulazinha aí na telinha. Olha aí. O comprimento relativo, isso vem no vestibular. Não é obrigado a vir, né? O vestibular está sempre dando. É bom que vocês tenham essa fórmula em mente. Mas o vestibular da UFRN está sempre colocando. O comprimento relativo é o comprimento próprio dividido pelo fator de Lorentz. O comprimento próprio na montanha é 1.000 metros. O fator de Lorentz ele deu no problema 1,25. Então, para quem está na espaçonave, essa montanha vai se contrair e só tem um comprimento de 800 metros. Para cá, vestibulando. Então, essa montanha, medido por alguém que estava na Terra, tinha 1.000 metros. Mas se vem alguém numa nave e ele perguntou, para quem está na nave, essa montanha vai ter que altura? Ora, para alguém que está na nave, e a montanha está na Terra, eles estão em referenciais diferentes. Então, segundo Einstein, vai haver, essa medição vai ser menor do que 1.000, vai haver uma contração do comprimento. E como é que eu calculo essa contração? É bem fácil, é só aplicar na fórmula, está lá na telinha. Ó. Vai ser, olha aí na telinha, vai ser o comprimento próprio da montanha, aqui na Terra, que é 1.000, dividido pelo fator de Lorentz, que o vestibular sempre dá, 1,25. Mas eu vou calcular para vocês aqui.
Daqui a pouco eu vou mostrar como é que chegou em 1,25. O vestibular sempre tem, o problema sempre vem. Está aqui, foi dado na questão. O fator de LORA é 1,25, mas nós vamos calcular aqui na aula como é que se chega, porque não é difícil também. Porque se por acaso não aparecer, o pessoal tecnológico e biométrica vai fazer, mas na UFRN sempre ele vem dado, tá certo? Então, vestibulando, tá aí, a resposta vai ser quanto? 800 metros.